A paz, galera do YouTube, que Deus abençoe a vida de vocês. Deus tem uma palavra abençoada para o seu coração. Está lá no livro de Isaías, no capítulo 38, do verso 5, diz assim: Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti esta cidade, e defenderei esta cidade. O profeta Isaías estava voltando, né, para dar uma outra notícia para Ezequias, porque a primeira notícia não foi boa, né? E não foi uma notícia só, foram duas notícias. Eu quero que você se atente para essa palavra, porque se você prestar atenção, você vai ser muito abençoado. A primeira notícia que Ezequias teve foi de que ele contraiu uma doença, uma enfermidade mortal. E o que é uma enfermidade mortal? Uma enfermidade que leva à morte em pouco tempo. E a segunda notícia que Ezequias teve foi que o próprio Deus, por intermédio de Isaías, disse para ele pôr a casa dele em ordem, porque ele iria morrer. Então, uma notícia dessa já é pesada, já é horrível. Imagine duas notícias. Mas o pior não são as notícias, o pior é de quem vem a notícia. Porque uma coisa é você receber um diagnóstico do médico, uma notícia do médico, de que a sua vida, de que você contraiu uma doença, aquela doença até mortal, poderá até te levar à morte. Mas pensando bem, você tem a quem recorrer. Mas nessa ocasião, Ezequias não tinha ninguém a recorrer, porque a notícia veio do próprio Deus. Então, uma coisa é você receber uma notícia ruim vinda do homem. Você tem a quem recorrer. Você recorrerá a Deus, como eu recorro a Deus quando alguma situação difícil acontece na minha vida. Agora, o pior, a coisa mais angustiante na vida de uma pessoa é ela receber uma notícia ruim vindo da parte de Deus. Quem que ela vai recorrer? Eu te faço essa pergunta. A quem ela vai recorrer? Eu tenho para mim que Ezequias, né, ele foi um dos homens que passou a maior angústia da vida dele. Para mim não teve outro que passou coisa tal, coisa igual, né? Porque ele recebeu uma ordem vinda de Deus de que ele iria morrer. Então, talvez você tenha recebido uma notícia ruim, uma ordem, um diagnóstico de uma enfermidade, ou até mesmo uma notícia de algum parente, uma notícia ruim, de que a sua vida não tem jeito, não tem solução. Talvez o médico disse para você que essa enfermidade ela vai te levar à morte, mas uma coisa eu tenho a dizer para você, que existe ainda uma solução para essa situação. E mesmo Ezequias, tendo essa notícia vinda da parte de Deus, ele não desanimou, ele não esmoreceu, ele não desistiu. Ao contrário, ele, ele conseguiu extrair de Deus um milagre. E talvez você esteja cabisbaixo, desanimado, até mesmo pensando em desistir da vida, sem forças para nada, porque recebeu essa notícia ruim. Mas o que eu tenho a dizer para você é que existe ainda uma forma de você extrair o milagre de Deus. E Ezequias ele fez isso. O que Ezequias fez? Ele se humilhou, ele chorou muitíssimo. Então, você tem a quem recorrer. Então você tem que se humilhar e buscar a Deus. Você tem que recorrer a Deus, porque você ainda tem Deus a quem recorrer. Ezequias não tinha Deus.
Ezequias, ele teve aquela péssima notícia vinda da parte de Deus. Mas o que é mais interessante é que nós podemos extrair de Deus o milagre, ainda que seja o veredito dado pelo próprio Deus, entendeu? O que eu quero que você entenda é que o quebrantamento, ele move o coração de Deus. Ele faz com que Deus, ele até mesmo se arrependa do mal que ele ia fazer para o ser humano, como ele se arrependeu de fazer para Ezequias. Então Ezequias se humilhou, ele orou, ele buscou. E Deus, vendo ali aquela humilhação, aquele quebrantamento, acrescentou mais 15 anos de vida para ele. Talvez você se encontre numa situação parecida como essa por ter ouvido uma resposta, uma notícia horrível, vinda da parte do homem. Se você se humilhar, se você buscar, se você orar, se você colocar o seu rosto contra a parede e chorar, pode ter certeza que a resposta vai vir para a sua vida, tá bom? Então, que essa palavra ela venha entrar no seu coração e venha dar fruto. Mas para isso você precisa se humilhar, buscar, orar. Você tem como você, nós extrair de Deus o milagre. Porque só Ele faz, só Ele transforma, só Ele restaura. E foi o que Ele fez na vida de Ezequias. Então ainda há uma solução, ainda tem um jeito para toda situação difícil, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra ela venha dar muito fruto no seu coração.